Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Aleluias. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado eu primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu te vejo. A sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem ao menos lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. O culto hoje foi marcado em sua homenagem, e o pastor mandou até anunciar que toda a igreja não faltasse nenhum membro e que trouxesse outro para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem ao menos lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Aleluia. Tua presença alegra o ambiente, Pai. Tua presença alegra o ambiente. Quando o Senhor está no ambiente é diferente. Oh, Jesus. Meu Deus. Tu és louvável, Senhor. A honra é tua. A glória é tua, Pai. Eu te louvo nesta madrugada. Eu quero te louvar nesta madrugada, meu Deus. Aleluia, porque em ti podemos todas as coisas. Eu te louvo, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui juntamente com as irmãs. Aleluia. E eu peço, Jesus, fica em nosso meio, não vá, papai. Não se retire, aleluia, do nosso meio. Não retire a tua presença. Sabemos que somos pó, somos falho, meu Deus. Mas fica, Jesus. Tu és bem-vindo. Aleluia. Eu cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? Louvo ao Senhor por estar aqui, junto com as irmãs, depois de muito tempo, né, de eu não aparecer aqui, mas hoje estou aqui, Deus reservou este dia para que nós, juntos, ligados em um só pensamento, em uma só grei, para exaltar a Ele, para adorar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Aleluia, Jesus! Em Atos capítulo 1, versículo 4, e estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Até aqui. Aleluia.
Aqui fala que depois da ressurreição de Cristo, após a ressurreição, Jesus esteve no meio dos discípulos por 40 dias, né? Jesus esteve ali após a sua ressurreição. E Jesus instruiu os seus discípulos e ele deu provas da sua ressurreição, de que ele tinha ressuscitado. Aleluia! E pediu e falou com o discípulo que ficasse em Jerusalém, que até do alto fosse revestido de poder, revestido de autoridade. Louvado seja Deus. E o 10 diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E assim como o Senhor falou com o discípulo que ficasse em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder, para que o nome do Senhor fosse anunciado em todo o mundo, aos 4 cantos da terra, para que a sua palavra fosse pregada, para que o evangelho fosse anunciado, para que o evangelho fosse anunciado, para que o nome de Jesus fosse pregado, era preciso um revestimento de poder. Era preciso os discípulos ser revestidos de autoridade do alto céu. E conosco não é diferente. O mesmo Jesus que instruiu os discípulos, o mesmo Jesus, aleluia, que esteve ali por 40 dias após a sua morte, e instruiu, é o mesmo Jesus que nos instrui, aleluia, o povo dele hoje na terra. É a mesma palavra, ficai em Jerusalém e seja revestido de poder e autoridade, para que o nome dele seja anunciado, para que o nome dele seja pregado, porque só assim, cheio da autoridade de Deus, cheio de ousadia, nós possamos pregar o evangelho. Porque se não tem poder, não tem autoridade, está na carne, não tem condições de pregar o evangelho. Aleluia! Louvado seja Deus. E se cumpriu em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, quando todos estavam reunidos. E aquele povo estava reunido num só propósito, num só pensamento, que buscava o Senhor. Aleluia, naquele lugar. E a Bíblia diz que foram vistas por ele línguas repartidas com que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E tinha ali vários povos, e esses povos começaram a ouvir esse povo falar nas suas próprias línguas. E eles ficaram sem entender nada. Aleluia, glória a Deus. E eles ficaram sem entender. E muitos que estavam ali começaram a criticar, dizendo que estava embriagado, dizendo que aquele povo tinha bebido. Não, esse povo bebeu. Esse povo está embriagado.
de alguma outra coisa, mas esse povo estava embriagado pelo poder de Deus. Esse povo estava embriagado pela presença do Senhor. Aleluia, mas muitos que estavam ali não entendiam o que estava acontecendo. Aleluia, foi quando Pedro se apresentou cheio da presença de Deus. E ali Pedro começou a discursar com aquele povo. Aleluia, e dizia, esse povo não está embriagado. Oh, aleluia. E ali com o discurso de Pedro, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Aleluia. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Hoje em dia, os crentes, muitos crentes de hoje em dia, lutam para ganhar uma alma e não conseguem ganhar nenhuma alma para Cristo. Então, a gente vê que está faltando o quê? Está faltando oração, está faltando busca intensa na presença do Senhor, está faltando arrependimento. Aleluia! Está faltando. É preciso um arrependimento. É preciso nós ter uma vida pautada diante do Senhor. É preciso que nós fiquemos em Jerusalém para que nós possamos ser cheios da presença do Senhor. Aleluia! Ele diz, não saia de Jerusalém. Não saia da minha presença. Oh, glória a Deus. Não saia de onde você está. Aleluia. Porque se nós sair de onde nós estamos, nós podemos perder a bênção do Senhor. Aleluia. Quantas coisas estão nos distraindo essa geração que está vindo agora. Aleluia! E muitos das gerações passadas, como nós, né? Muitas das vezes nós deixamos a desejar. E os nossos filhos que estão ali ao nosso redor têm espelhado em nós o que nós estamos apresentando para os nossos filhos e para aquelas pessoas que estão do nosso lado, para aquelas pessoas que estão de olho em nós. Aleluia! Então o Senhor nos chama para um arrependimento. O Senhor nos chama, aleluia, a se render a Ele, a confessar que somente Ele é o Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Pedro, quando estava preso, a casa da irmã Maria, o povo estava em constante oração. Aleluia, para que Pedro fosse solto da prisão. Aleluia, porque enquanto o povo orava, enquanto o povo buscava, um anjo foi na prisão. Aleluia, e libertou Pedro de lá. Então, a oração, irmãs, tem poder. Aleluia! A oração, ela tem poder, aleluia, para resgatar a vida do inferno. A oração tem poder para quebrar cadeia, quebrar corrente. Aleluia! A oração tem poder. É como a irmã falou na oração. Há muitos macumbeiros que falam que os crentes soubessem o poder que ele tem. E é verdade, esse dia até eu falei. Se nós soubermos, aleluia, se nós orar e saber o poder que tem a oração, meu Deus, aleluia, o inferno seria saqueado, não ficaria ninguém no inferno, aleluia. Louvado seja Deus, mas nós, infelizmente, deixamos a desejar. Muitas coisas no nosso dia a dia têm tirado a nossa atenção. E o Senhor pede que nós possamos buscar a Ele incessantemente, sem cessar. Aleluia!
Porque quando um crente busca o Senhor sem cessar, é diferente. Você vê a mudança na sua casa, você vê a mudança na vida dos seus filhos, você vê a mudança na vida do seu marido. Aleluia! Aleluia! E as irmãs, e algumas irmãs, não sei se é todas, que sabem que meu esposo não serve ao Senhor. Assim, eu digo que ele confessou só para Deus, ele e Deus, mas não confessou diante os homens, né? Que ele serve ao Senhor. Mas de um certo tempo para cá, pela misericórdia do Senhor, eu tenho buscado ao Senhor nessa casa e eu vejo meu esposo de joelho orando junto comigo. E isso muito está me alegrando de hoje eu ver o meu esposo de joelho orando junto comigo. Por mais que ele não confessou diante dos homens que aceita Jesus como suficiente salvador da alma dele. Mas não cabe a mim julgá-lo, não. Aleluia! Porque eu já vi meu esposo meia-noite de joelho. E aquilo muito me alegrou. Aleluia! Então, o nosso milagre está na nossa casa. Se nós se posicionar como mulher de Deus, aleluia, o seu filho vai te ver de joelho de oração, o seu marido vai começar a observar você, aleluia, dentro da sua casa, ele vai começar a observar e ele vai querer praticar, aleluia, o que você faz. Louvado seja Deus. Então eu vejo uma mudança. Eu creio que a boa obra o Senhor vai terminar na vida dele. Porque tudo aquilo que o Senhor começa, o Senhor, ele termina. Aleluia! Então, minhas irmãs, ficai em Jerusalém, que até do alto seja revestido de poder, revestido de autoridade. Aleluia! Porque o Senhor quer nos revestir. O Senhor quer nos capacitar. Que as coisas do dia a dia que vem para tirar nossa atenção, que venha cair por terra em nome de Jesus. Aleluia, porque uma brecha que a gente abre, aí já começa a frieza espiritual, a nossa mente já começa a desviar para outras coisas. Então, é por isso que o crente, ele tem que andar ligadinho. Aleluia! Para que não venha ter brecha em nossas vidas. É difícil? É. Nada é fácil. O caminho é espinhoso. O Senhor conhece a minha e a tua limitação. Ele nos conhece. Aleluia! Mas se eu e você continuar, aleluia, nessa perseverança, não arredar o pé de Jerusalém, com certeza, eu e você vamos ser cheios da presença do Senhor. Não apenas como a palha, né, que pega fogo e imediatamente ela se apaga e vira cinza. Não, vai ser constante nas nossas vidas. Aleluia! Vai ser constante. O fogo vai pegar, o fogo vai fumegar e não vai se apagar. Por quê? Uma vida pautada de oração. O fogo não vai se apagar facilmente. Aleluia! O fogo não se apaga facilmente. É como as cinco loucas e as 5 prudentes. Ela carregava azeite consigo. Além das lamparinas dela estar acesa,
ela carregava também o azeite nas suas vasilhas. Aleluia! Para que não viesse faltar o azeite nas suas lamparinas. Aleluia! E quando a trombeta soou, quando o noivo chamou, elas entraram nas boldas do Senhor. Mas as 5 nécias, aleluia, as suas lamparinas apagaram e elas ficaram de fora. Que não venha acontecer nas nossas vidas. Que as nossas lamparinas não venham se apagar. Que nós venhamos carregar azeite nas nossas vasilhas, para que não venha faltar o azeite, para que, aleluia, a lamparina não venha se apagar. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida das irmãs. E eu, assim, agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.